Olá, pessoal! Em comemoração a 1 ano do canal, a Dona Maria Crocheteira vai trazer para vocês a receita dessas lindas gostosuras. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como fazer o suspiro e o bolinho do cupcake. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Nesse cupcake, nós começamos pela pontinha, trabalhando todo o corpo e arrematamos aqui embaixo. Nesse, nós fizemos com uma só cor, mas você pode fazer uma transição do fio fazendo o bolo só marronzinho, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Nós iniciamos a parte do suspiro com um anel mágico com 6 pontos altos. Então, fazemos aqui o nosso primeiro nó corrediço dentro do anel mágico. E a partir desse nó corrediço, nós fazemos 2 correntinhas para alcançar a altura do ponto. 1, 2. Essa correntinha nós já contamos como se fosse um ponto alto. Damos uma laçada na agulha e fazemos o segundo ponto alto propriamente dito, esse ponto alto verdadeiro. Aqui temos 2 pontos altos. Fazemos 3, 4, 5, e o sexto. Fechamos o anel mágico. Ele vai ficar côncavo assim mesmo, viradinho para baixo, tá? E arrematamos essa carreira, nossa primeira carreira com 6 pontos altos. Pegando, pessoal, a alcinha de trás da segunda correntinha que nós fizemos. Então, aqui tá o nosso primeiro nó corrediço, a primeira correntinha, a segunda correntinha nós fazemos um ponto baixíssimo pela alcinha de trás. E encerramos essa primeira carreira com 6 pontos altos. Aqui no primeiro ponto alto trabalhado depois da correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Colocamos o marcador para a gente não se perder. Depois desse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. E vamos trabalhar esse ponto alto dessa forma. Como cada ponto que você for trabalhar, você vai pegar essas 2 alcinhas aqui, ó, fazendo ponto baixo, e vai pegar a haste desse mesmo ponto aqui, ó, fazendo um ponto alto na haste. Então, cada pontinho vai considerar como se fosse um aumento. Você vai terminar com 2 pontos em cada pontinho, sendo um ponto baixo e um ponto alto pela haste. Então, você pega a alcinha do ponto aqui, ó, faz um ponto baixo. Na haste desse ponto, desse mesmo ponto, você faz um ponto alto. Seguindo de um ponto baixo, dá uma laçada na agulha e pela haste desse ponto, ou o corpinho dele, tá? Você faz mais um ponto alto. Você vai terminar essa carreira com um total de 12 pontos. 6 pontos baixos e 6 pontos altos pela haste. Agora, fazemos mais um ponto baixo e um ponto alto pegando a haste desse ponto. Mais um ponto baixo. E um ponto alto pegando a haste.
E aqui no último pontinho, fazemos um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto de base. E um ponto alto, pegando a haste do ponto da carreira anterior. Terminamos a carreira de número 2 com total de 12 pontos. Nas carreiras seguintes, você sempre vai fazer um ponto baixo a mais do que da carreira anterior. Se na carreira anterior nós fizemos um ponto baixo, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, pegando as duas alcinhas da carreira de base, tá? 2 pontos baixos, vamos colocar o marcador aqui só pra gente não se perder quando chegar aqui, novamente. Fizemos 2 pontos baixos e novamente fazemos um ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior, pegando o corpinho desse ponto alto. E repetimos isso por toda a carreira. E ao final da carreira, nós vamos ter 18 pontos. É como se a gente estivesse sempre fazendo um aumento cada vez que a gente faz esse ponto alto, pegando a haste do ponto alto anterior. É como se a gente fizesse um aumento nessa carreira. Porque além de pegar as duas alcinhas da carreira de base, nós pegamos também o corpo desse ponto. Então, fica o ponto baixo da alcinha, nesse ponto, e o ponto alto no corpo desse mesmo ponto, o que dá um aumento, tá? Aqui nós fazemos novamente um ponto baixo, 2 pontos baixos, pegando as duas alcinhas da carreira anterior, damos uma laçadinha na agulha e fazemos um ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Fazemos isso até o final da carreira. 2 pontos baixos, 1, 2, e o último ponto alto, pegando a haste do ponto alto anterior. Nós terminamos essa carreira de número 3 com 18 pontos, ou seja, houve 6 aumentos nessa carreira. A próxima carreira, se na anterior nós fizemos 2 pontos baixos, essa carreira de número 4 nós vamos fazer um ponto abaixo a mais, ou seja, vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos. Colocamos o marcador aqui para a gente não se perder no primeiro ponto trabalhado. E fazemos também um ponto alto na haste, ou seja, no corpo do ponto alto da carreira anterior, tendo aqui o nosso primeiro aumento da carreira, porque pegamos um ponto baixo nas duas alcinhas da carreira de base e um ponto alto na haste do corpo. Isso gera um aumento aqui de 2 pontos, um ponto baixo e um ponto alto. E seguimos o mesmo esquema por toda a carreira, fazendo por 6 vezes 3 pontos baixos e um ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Vamos ter ao final dessa carreira de número 4, 24 pontos. Eu volto no final da carreira para mostrar como que fica. Encerrando a carreira de número 4, fazemos
3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um ponto alto na haste do ponto alto da carreira anterior. Terminamos aqui a carreira de número 4 com 24 pontos. A carreira de número 5 vai seguir o mesmo esquema. Se na carreira de número 4 nós fizemos 3 pontos baixos e um ponto alto na haste do ponto alto da carreira anterior, nessa carreira de número 5 nós vamos fazer um ponto baixo a mais do que na carreira anterior. Então, se na carreira anterior eram 3, aqui nós vamos fazer 4. Aqui, 3, 4 pontos baixos. Colocamos o marcador nesse primeiro pontinho trabalhado para a gente não se perder. E fazemos um ponto alto pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Vamos terminar essa carreira de número 5 com 30 pontos, seguindo a mesma proporção. 4 pontos baixos e um ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Fazemos isso por toda a carreira e eu volto no final para mostrar como que fica. Aqui, 3... 4 pontos baixos e um ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Terminamos essa carreira de número 5 com 30 pontos. Na carreira de número 6, fazemos o mesmo esquema. Se na carreira anterior nós fizemos 4 pontos baixos e um ponto alto na haste da carreira anterior, nessa carreira nós vamos fazer um ponto baixo a mais. Então, serão 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, pegando as duas alcinhas do ponto da carreira de base. Colocamos o marcador no primeiro ponto trabalhado, para a gente não se perder. E fazemos um ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Nós vamos terminar essa carreira de número 6 com 36 pontos. Repetimos isso, já fizemos uma vez, repetimos por mais 5 vezes e eu volto ao final da carreira para mostrar como que fica. 4, 5 pontos baixos e um ponto alto na haste do ponto alto da carreira anterior. Terminamos essa carreira de número 6 com 36 pontos. 6 vezes 6, 36. Esse fiozinho aqui, eu deixei ele curto, mas eu sugiro para vocês que quando for fazer, deixe ele mais compridinho, para que a gente traga ele aqui para fora depois com a agulha de tapeçaria e possa fazer um arremate caso você não queira pôr nada em cima desse suspiro. Você vai conseguir deixar ele mais bicudinho, mais pontudinho com esse fiozinho aqui, tá? Se caso você for colocar uma frutinha, uma cerejinha, uma vela, aí não precisa deixar ele tão bicudinho, o fio pode ser curtinho mesmo, tá? A próxima carreira, nós vamos fazer o mesmo esquema. Se na carreira de número 6 nós fizemos
5 pontos baixos e um ponto alto na haste do ponto alto anterior, nessa carreira de número 7, nós vamos fazer 6 pontos baixos, um ponto baixo a mais, e um ponto alto na haste do ponto alto da carreira anterior. Colocamos aqui o marcador no primeiro pontinho trabalhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, pegando as duas alcinhas do ponto da carreira de base e um ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Fazemos isso por mais 5 vezes, né? A primeira a gente já fez aqui, fazemos isso por mais 5 vezes e eu volto ao final dessa carreira para mostrar como que fica. Terminamos essa carreira com 42 pontos. 7 vezes 6, 42. A próxima carreira é a última carreira onde vamos fazer esses aumentos com ponto alto. Essa carreira de número 8 vai ter um ponto baixo a mais do que da carreira anterior. Nós vamos fazer 7 pontos baixos, 1, 2, 6, 7 pontos baixos pelas duas alcinhas da carreira de base e um ponto alto na haste do ponto alto da carreira anterior. Repetimos isso por mais 5 vezes e eu chego aqui no final da carreira para mostrar como que fica. Terminamos a carreira de número 8 com 48 pontos. 6 vezes 8, 48. Agora nós precisamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Como em cada ponto alto nós acabamos fazendo um aumento, para que a gente tenha os mesmos 48 pontos em cada carreira, nós vamos precisar fazer uma diminuição depois de cada ponto alto, porque cada ponto alto representa um aumento. Então, para que isso aconteça, para que a gente fique com os mesmos 48 pontos nessas 3 carreiras, já nos primeiros pontos aqui nós vamos fazer uma diminuição, pegando as duas alcinhas externas dos pontos baixos seguintes e fazemos o nosso primeiro ponto baixo, sendo este uma diminuição. Como nós fizemos essa diminuição, e na carreira anterior nós tínhamos feito 7 pontos baixos, aqui nós mantemos esses mesmos 7 pontos baixos. Então, já foi feito 1, que era a diminuição, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos pelas duas alcinhas da carreira de base. E aqui fazemos o mesmo ponto alto, pegando a haste do ponto alto da carreira anterior. Aqui nós temos um aumento, porque nós pegamos as duas alcinhas do ponto de base e o corpo dele, tá? Para que a gente consiga ficar com os 48 pontos, então logo em seguida do ponto alto, nós sempre vamos fazer uma diminuição, pegando as duas alcinhas dos pontos baixos seguintes ao ponto alto que você fez. E você faz uma diminuição. E repete isso por toda a carreira. Aqui a gente fez uma diminuição em ponto baixo, conta como 1, 2, 3, 7 pontos baixos, sendo que o primeiro, depois do ponto alto, foi uma diminuição. Repetimos isso por toda a carreira e eu chego no final da carreira para mostrar como que fica. E terminamos essa carreira de número 9 com os mesmos 48 pontos. Como eu falei que precisamos de 3 carreiras
de ponto sobre ponto, no caso não seria bem adequado dizer ponto sobre ponto, porque nós temos que fazer diminuições e fazer o ponto alto na haste. Então, para que a gente faça mais 2 carreiras de 48 pontos, nós temos que repetir esse mesmo esquema na carreira de número 10 e de número 11, para que a gente termine a carreira de número 10 e 11 com os mesmos 48 pontos. Então, continuamos, iniciando a carreira de número 10 com uma diminuição logo depois do ponto alto, tendo aqui o nosso primeiro ponto baixo. E eu volto com vocês no final da carreira de número 11 para mostrar como que fica. Então, já fizemos a carreira 9, 10 e terminando a carreira de número 11, fazemos o nosso último ponto alto. Seguido da diminuição. Com um ponto baixo. E o restante dos outros pontos baixos, totalizando 7. 1, 2, 3. E aqui o último ponto baixo, 7. Sem esquecer do último ponto alto na haste do ponto alto da carreira anterior. Ó, aqui vocês podem perceber que já tá pegando forma. Agora nós vamos fazer algumas carreiras para fazer a diferenciação entre o suspiro e o bolo, que vai ser exatamente essa parte aqui, onde vocês podem ver que nós pegamos algumas alcinhas da parte interna e externa. E também fazemos a transição do fio para cor marrom logo na sequência. Nós terminamos aqui na carreira de número 11 e a carreira de número 12 nós vamos fazer toda em ponto baixo pela alcinha de trás em blô. Nós vamos também fazer 6 diminuições. Para fazer esse cálculo de diminuição para que fique simétrico, então a gente divide os 48 pontos por 6. 48 dividido por 6 dá 8. Desses 8 pontos, 6 vão ser pontos baixos e 2 vão estar envolvidos naquela diminuição. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos pela alcinha de trás em blô, tá? Já no início aqui da carreira, fazemos 1, 2, 5, 6 pontos baixos. E como eu falei para vocês, 48 divididos por 6 dá 8, né? O 7º e o 8º ponto fazem parte de uma diminuição. Então, nós contamos eles aqui, puxando uma alcinha pela alcinha de trás. Essa diminuição com a alcinha em blô, ela é um pouquinho diferente. A gente pega a primeira alcinha, puxa uma alça, pega a segunda alcinha, puxa uma terceira alça, dá uma laçada na agulha e tira essas 3 alcinhas da agulha, tá? Essa diminuição fica mais fácil de fazer quando você está trabalhando em blô. Agora, você repete isso por mais 5 vezes. A primeira a gente já fez, né? Então, mais 5 vezes, totalizando 6. Pegando a alcinha em blô, com pontos baixos, por 6 vezes e fazendo uma diminuição. 6 e uma diminuição. Pegando a alcinha em blô, dá uma laçada, a próxima alcinha em blô, dá uma laçada, tendo 3 alcinhas na agulha, dá uma laçada e tira as 3 alcinhas. E eu volto ao final dessa carreira de número 12 para mostrar como que fica. Pela 6ª e última vez, fazemos 6 pontos baixos em blô. Aqui, 6 pontos baixos. E a última diminuição, pegando a alcinha em blô, dá uma laçada, a primeira alcinha. A segunda alcinha em blô, dá uma nova laçada. E aqui nós fazemos a transição do fio, do creme para o chocolate. Pegamos o fio chocolate e passamos ele nessas 3 alcinhas
Damos uma laçada na agulha e tiramos as 3 alcinhas da agulha. A próxima carreira de número 13, nós vamos fazer inflô pela alcinha da frente, também em pontos baixos. Pegamos a alcinha da frente do ponto de base da carreira anterior, damos uma laçada na agulha e fazemos um ponto baixo. Ao contrário da carreira anterior, que nós fizemos 6 pontos baixos e uma diminuição, aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, voltando essa carreira de número 13 a ter 48 pontos. Então, aqui, 3, 5, 6 pontos baixos e aqui um aumento inflô pela alcinha da frente. O aumento permanece igual. Fazemos um ponto baixo pela alcinha da frente e mais um ponto baixo na mesma alcinha, tendo aqui um aumento inflô. Repetimos isso por mais 5 vezes, totalizando 6, que a primeira a gente já fez aqui. Repetindo 6 pontos baixos pela alcinha da frente e um aumento. E eu chego ao final da carreira de número 13, mostrando para vocês como que fica. 6 pontos baixos inflô pela alcinha da frente. E o nosso último aumento inflô, pegando a alcinha da frente, fazemos 2 pontos baixos na mesma alcinha. Terminamos a carreira de número 13 com 48 pontos. A carreira de número 14, nós vamos fazer ela toda em blô, pela alcinha de trás, em pontos baixos. 48 pontos baixos pela alcinha de trás. Aqui dá pra gente arrematar já esses 2 fiozinhos, senão depois vai fechando os pontos, a gente vai ficar com pouco espaço para trabalhar. Então, cortamos, damos um nozinho entre esses 2 fios e cortamos ele ali rente à peça. A primeira laçada não aperta tanto para não repuxar o fio, mas a segunda já dá para apertar bem, a terceira aperta mais ainda, aí não repuxa os pontos da peça. Mais um nozinho, cortamos esses 2 fios. E eu volto com vocês ao final dessa carreira para mostrar como que fica. 46... 47, 48. A partir daqui, a gente vai fazer um cone para dar a impressão do cupcake, do bolinho. Como que faz? Então, aqui, pegando as 2 alcinhas do ponto de base, uma carreira nós vamos fazer 3 diminuições, e na outra carreira vamos fazer ponto sobre ponto. Esse cálculo nós fazemos da seguinte maneira: 48 divididos por 3, que são as diminuições que nós queremos fazer, me dá 16. Então, eu tenho que fazer 14 pontos baixos, pegando a alcinha, as 2 alcinhas do ponto de base, e o ponto de número 15 e 16 eu vou utilizar para fazer as diminuições. Então, serão feitas por 3 vezes, 14 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3, 14. Aqui, o ponto 15 e 16, nós fazemos uma diminuição. Aqui, pegando a alcinha da frente, as 2 alcinhas da frente, damos uma laçada e fazemos esse ponto baixo. Repetimos isso mais 2 vezes. A primeira a gente já fez, num total de 3 vezes. 14 pontos baixos e uma diminuição. Eu volto ao final da carreira para mostrar como que fica. 13,
14 e pela terceira e última vez, uma diminuição no pontinho de número 15 e 16. Terminamos essa carreira de número 15 com 45 pontos. A carreira de número 16, nós vamos fazer toda ela de ponto sobre ponto desses 45 pontos, pegando as duas alcinhas do ponto de base, sem diminuição, sem aumento. E vai ser assim até a gente alcançar 30 pontos, fazendo uma carreira de 3 diminuições intercalada com uma carreira de ponto sobre ponto. Se na carreira anterior nós fizemos 14 pontos baixos e uma diminuição, na próxima carreira, depois dessa de ponto sobre ponto, nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. E assim por diante, sempre diminuindo um ponto baixo a menos do que na carreira de diminuição anterior, fazendo sempre 3 diminuições por carreira, intercalada de carreira de ponto sobre ponto, até a gente alcançar 30 pontos e fazer a base do nosso bolo, 45. Terminamos aqui a carreira de número 16 de ponto sobre ponto dos 45 pontos. A carreira de número 17 nós vamos fazer com 3 diminuições. Se na carreira de número 15 nós fizemos 14 pontos baixos e uma diminuição, nessa carreira depois da de ponto sobre ponto nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição, seguindo para uma carreira de ponto sobre ponto. Depois, 12 pontos baixos e uma diminuição, seguido de uma carreira de ponto sobre ponto. E depois, 11 pontos baixos e uma diminuição, seguido de carreira de ponto sobre ponto. Até que a gente alcance 30 pontos. E eu volto com vocês no final dessa carreira para mostrar como que fica. Chegamos na carreira de número 24, de ponto sobre ponto, de 33 pontos. E agora vamos fazer a nossa última carreira de 3 diminuições, que será a de 9 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e ao final da carreira vamos ter 30 pontos. Então, fazemos aqui 9 pontos baixos, 1, 9. Fazemos uma diminuição. E repetimos isso por mais 2 vezes, totalizando 3 diminuições. E eu volto com vocês ali no finalzinho para mostrar como que fica. 9. E pela terceira e última vez, uma diminuição. Essa carreira é a carreira de número 25 e nós terminamos ela com 30 pontos. E fazemos a carreira de número 26 de ponto sobre ponto desses 30 pontos. E encerramos a parte do corpo do cupcake. E 30. Agora, nós vamos começar a fazer a base do nosso cupcake. Para dar início à base do cupcake, nós vamos começar a carreira de número 27 com pontos baixos pela alcinha de trás, em blô. Pegando a alcinha de trás e fazendo um ponto baixo. Como nós temos 30 pontos nessa carreira de base, nós já temos que iniciar aqui as diminuições. Então, 30 divididos por 6 me dá 5. Para eu fazer 6 diminuições nessa base, já começando aqui pela carreira em blô, eu tenho que fazer 3 pontos baixos. Então, o primeiro eu já fiz, agora mais 1, 2, 3 pontos baixos. O quarto e quinto ponto eu faço a diminuição em blô, pegando a alcinha de trás, puxo uma alcinha. Pego novamente a alcinha de trás do segundo ponto, puxo uma alcinha, dou uma laçada e tiro esses 3 pontos. Eu repito isso por mais 5 vezes. A primeira a gente já fez, então num total de 6. 3 e uma diminuição.
a sexta e última diminuição. Terminamos essa carreira de número 27 com 24 pontos. A próxima carreira, nós pegamos normalmente as duas alcinhas da carreira de base e fazemos agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Se na carreira anterior a gente fez 3, nessa nós fazemos 2 pontos baixos. A diminuição fazemos ela normal mesmo, pela alcinha da frente, pegando as duas alcinhas dos pontos seguintes, damos uma laçada e fazemos um ponto baixo. Então, aqui é primeiro, fazemos isso mais 5 vezes, num total de 6, e terminamos a carreira com 18 pontos. 2 pontos baixos pela sexta e última vez. E uma diminuição. Terminamos essa carreira de número 28 com 18 pontos. Aqui já dá para colocar um pouco de enchimento, principalmente na pontinha aqui. Coloco o suficiente para que ele fique firminho, mas que os pontos não abram. Após colocar o enchimento, nós fazemos a última carreira antes do arremate, que é de um ponto baixo e uma diminuição, e ao final vamos ter 12 pontos e arrematamos. Então aqui, um ponto baixo, empurra a fibra para baixo com o dedo para que ela não venha junto com a agulha e faz uma diminuição. Repete isso por mais 5 vezes, um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 6 vezes. Pela sexta e última vez, um ponto baixo e uma diminuição. Com a agulha de tapeçaria, a gente pega esse fio e passa por dentro das alcinhas externas de cada um desses 12 pontos. Pela alcinha externa, você vai pegando por baixo cada uma dessas alcinhas e passa o fio para o arremate. Coloca a fibra bem para dentro e puxa esse fio. Puxa bem e dá um nó de costura. Leva esse fio lá para dentro. Corta ele bem rente, que ele entra lá para dentro da fibra. E só acerta o formato, distribuindo bem a fibra dentro do bolinho. Aqui na extremidade, se você for pôr uma velinha, uma frutinha, uma bolinha, não precisa arrematar nem fazer biquinho. Mas se a gente for deixar como se fosse um suspiro mesmo, é importante dar um acabamento de um biquinho aqui em cima. Então você pega esse fio que sobrou, aqui dá uma laçada na agulha, coloca esse fio nas duas alcinhas dos primeiros pontos altos que você fez e faz um ponto baixo. Nas duas próximas seguintes também pega essas duas alcinhas e faz mais um ponto baixo. Como eu deixei um fio muito curto, eu já vou arrematar aqui puxando esse fiozinho. E aqui a gente faz um nó, ó, tá vendo que já faz um biquinho com um acabamento um pouco melhor desse suspiro. Ó, com a agulha, dentro desse mesmo ponto, você faz um nozinho de costura aqui.
com 2 nozinhos. E aqui 2. Corta bem rente aqui. Qualquer coisa, dá pra pingar um pinguinho de cola acrylex para não ter perigo de desfazer, mas o acabamento fica perfeito. Para fazer como se fosse confetes em cima, granulado, é só bordar com a linha mesmo, com a agulha de tapeçaria, bordar com fios diferentes em cada cantinho aqui do suspiro para dar essa impressão. E aqui está o nosso cupcake para você fazer aí na tua casa. E se você quiser saber a receita da forminha, não perca o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!